E aí, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em uma questão que, vamos combinar, não é nada fácil de responder. Quem que a gente pode apontar como o maior responsável por espalhar notícias falsas por É aí? uma pergunta complexa mesmo. Sem dúvida. E para deixar a conversa ainda mais interessante, um ouvinte nosso mandou um material super bacana, sabe? Um material que mostra como várias fontes tentam identificar as figuras-chave nesse debate todo. E o mais legal é que o material também questiona a credibilidade dessas mesmas fontes. A ideia é clarear um pouco esse labirinto de informações, sem te dar aquela sensação de, nossa, quanta coisa. É isso aí. A gente quer te dar ferramentas para que você possa formar a sua própria opinião. Exatamente. E no material que a gente recebeu, duas perspectivas, dois pontos de vista se destacam. De um lado, o que a gente pode chamar de viés A. Esse viés olha com bastante crítica para figuras como Elon Musk, Donald Trump e Jair Bolsonaro. Para o viés A, essas pessoas, por causa do alcance gigante que têm, acabam sendo grandes propagadoras de desinformação, seja pelo conteúdo que compartilham, seja pelo que permitem que circule nas suas plataformas. E do outro lado, a gente tem o viés B. Esse viés tem uma postura diferente, mais na defensiva, principalmente em relação ao Musk e ao Trump. Eles enxergam essas figuras como defensores da liberdade de expressão, pessoas que questionam as narrativas que já estão estabelecidas, sabe? Sim, sim. E aí, pro viés B, a culpa acaba caindo no colo do establishment, como o grande responsável por espalhar a desinformação. A nossa missão hoje é justamente essa, analisar a fundo os argumentos e as evidências que cada um desses lados usa para sustentar suas posições. A gente quer te dar munição para você, aí em casa, pensar criticamente sobre tudo isso. Que tal começarmos pelo viés A? Essa visão mais crítica em relação ao papel de certas figuras públicas na disseminação de notícias falsas. Boa. O material que a gente recebeu destaca com essas figuras públicas com grande influência são frequentemente apontadas como as principais responsáveis por espalhar notícias falsas. E o Elon Musk, dono do X, com seus milhões de seguidores, é um dos exemplos mais citados. Relatórios recentes apontam ele como uma figura central na disseminação de desinformação, principalmente depois daquelas postagens polêmicas sobre eleições que acabaram viralizando e atingindo bilhões de visualizações. É impressionante como uma única mensagem, vinda de alguém com tanta visibilidade, pode se espalhar com tanta força. É como um rastilho de pólvora, mesmo que a informação seja duvidosa ou comprovadamente falsa. Pois é. E o relatório de 2024 sobre o X, que o material menciona, mostra como a plataforma, depois que o Musk assumiu o controle, acabou se tornando um canal importante para espalhar desinformação sobre eleições. Realmente a gente vê como a questão do alcance é central nesse debate. Com certeza. E não podemos esquecer do Donald Trump, outra figura que sempre está no centro dessa discussão. O material lembra que ele foi alvo de inúmeras verificações de fatos que apontaram diversas declarações falsas, com um índice alto de incorreções, principalmente quando o assunto era eleições ou a pandemia de Covid-19. Parece que 76% das declarações checadas foram consideradas falsas ou enganosas. Exatamente. E o argumento central do viés A é justamente esse. Líderes políticos com tanta influência têm uma responsabilidade enorme com a precisão das informações que compartilham. Espalhar informações falsas, mesmo sem querer, pode ter um impacto gigante na opinião pública e até mesmo nos processos democráticos. E aqui no Brasil, o Jair Bolsonaro também entra nessa conversa. Sem dúvida. Agências de checagem, como a Aos Fatos, identificaram milhares de declarações falsas durante o governo dele, principalmente sobre temas delicados como eleições e saúde pública. Para o viés A, o problema está justamente na frequência e no volume de informações falsas que essas figuras públicas compartilham. É como se a força das redes sociais e a atenção da mídia agissem como amplificadores, colocando essas pessoas no centro do furacão da desinformação. É como se o alcance massivo se traduzisse em um poder enorme de distorcer a realidade para muita gente. Exatamente. E agora, que tal a gente mudar um pouco o nosso foco e dar uma olhada no viés B? Aquele que defende a liberdade de expressão e critica o que eles chamam de narrativas dominantes. Vamos lá. Pro viés B, figuras como Musk e o Trump são vistas de uma maneira bem diferente. Eles não são espalhadores de fake news, mas sim defensores da liberdade de expressão. Para eles, as mudanças que o Musk fez no Twitter, agora X, diminuindo a moderação de conteúdo, significam mais espaço para debates abertos e livres. É como se eles estivessem combatendo as políticas anteriores, que, na visão deles, silenciavam vozes legítimas sob a desculpa de combater a desinformação. O texto até menciona os Twitter Files, lembra? Sim. Que revelaram, supostamente, um esquema entre o governo americano e a antiga administração do Twitter para censurar certas opiniões, como as de médicos que questionavam o isolamento social durante a pandemia. E aí a gente vê como a narrativa se inverte. O que o viés A enxerga como a propagação de mentiras, o viés B vê como um incentivo ao debate e ao questionamento de ideias pré-estabelecidas. Para eles, o termo desinformação seria usado pelas elites para descredibilizar qualquer tipo de crítica ou opinião diferente.
É uma mudança de perspectiva e tanto, né? Total. E no caso do Trump, os defensores do viés B argumentam que as acusações de propagação de notícias falsas, como aquelas feitas pelo PolitiFact, seriam motivadas por um viés da mídia, que, segundo eles, seria majoritariamente alinhada com a visão de esquerda. As alegações de fraude nas eleições de 2020, por exemplo, seriam, na verdade, preocupações genuínas dos eleitores do Trump sobre possíveis irregularidades e não invenções sem fundamento. O ponto central é que, pro viés B, existe um viés à mídia contra o Trump. Eles até citam um estudo do Media Research Center que mostra que a cobertura da mídia tradicional sobre o Trump era bem negativa, o que, na visão deles, seria uma tentativa de pintar o Trump como um mentiroso, ignorando o contexto das declarações dele e as preocupações dos seus apoiadores. E essa desconfiança com a mídia tradicional se estende para além das figuras individuais. Em vez de focar só no Musk ou no Trump, o viés B aponta o dedo para as grandes corporações de mídia e até para governos, como os verdadeiros vilões na história da desinformação. A questão da origem do coronavírus é um bom exemplo disso. A versão oficial foi questionada depois que alguns documentos vieram à tona, sugerindo que a mídia tradicional teria abafado outras teorias que, com o tempo, acabaram ganhando mais credibilidade. Interessante. Nessa linha de raciocínio, o grande culpado não seria quem levanta as dúvidas, mas sim quem controla a narrativa oficial. A gente vê como as duas perspectivas se chocam de frente, né? O viés A coloca o foco no alcance e no impacto das informações falsas, enquanto o viés B defende a liberdade de expressão e questiona as intenções por trás das verificações de fatos e da narrativa da mídia tradicional. Exatamente. No diálogo simulado que a gente viu no material, essa colisão fica bem clara. O viés A destaca os números, como bilhões de visualizações em postagens com informações falsas e milhares de declarações desmentidas, e enxerga tudo isso como uma ameaça à democracia. Enquanto o viés B argumenta que esses números vêm de fontes tendenciosas, geralmente alinhadas com a esquerda, e que o Musk e o Trump só estão dando voz a questionamentos que já existem. Para eles, o problema está em quem decide o que é verdade. É uma briga por poder de narrativa, no fundo, né? E o debate também se aprofunda na questão da responsabilidade. Para o viés A, quem tem tanta influência assim precisa ter o cuidado de falar a verdade e não sair espalhando dúvidas sem provas. Seria como manipular a opinião pública de maneira perigosa. Já o viés B critica o que eles enxergam como um monopólio da narrativa pela mídia tradicional, argumentando que um debate aberto, mesmo que caótico, é melhor do que a censura disfarçada de checagem de fatos. No final das contas, não tem uma resposta fácil para a pergunta de quem é o maior espalhador de fake news. A resposta depende de como a gente define o problema. Pelo alcance, pela intenção, pelo impacto. Sem dúvida. E claro, depende também dos nossos próprios vieses quando a gente consome informação. O material que a gente viu hoje mostra que identificar o grande vilão é uma tarefa bem complicada, cheia de nuances e vieses em todas as fontes de informação que a gente acessa. Não é uma resposta simples. E essa constatação levanta várias questões importantes para a gente. O que essa diferença de opiniões significa para a forma como nos informamos? Como a gente pode equilibrar a liberdade de expressão com a necessidade de ter acesso a informações confiáveis? E pensando nessas duas visões opostas, fica a reflexão. Qual a responsabilidade de cada um de nós e das plataformas digitais, nesse mundo da informação em que a gente vive? Como a gente pode navegar por esse mar de informações de forma mais crítica e consciente? É essa a pergunta que a gente te deixa para pensar depois desse mergulho profundo. É isso aí. Valeu. Valeu.